Bem, de volta a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro deveria estar concentrado em temas e questões efetivamente relevantes para o país. Por exemplo, a reforma da Previdência ou os avanços registrados no combate ao crime organizado. Finalmente foram transferidos para presídios federais de segurança máxima de verdade, chefões do crime organizado, entre eles o Marcola, que é o gerente geral do PCC. Em vez disso, o presidente tem que estar debruçado sobre uma crise criada por seu filho Carlos Bolsonaro, com mais uma ofensiva especialmente feroz contra o ministro Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano foi responsabilizado primeiro pelo Laranjal, que apareceu aí no PSL, que abriga candidatos cuja votação pífia contrasta de forma suspeita com o tamanho da verba recebida para a campanha. Responsabilizar o Bebiano por este fato é absurdo e todos sabem disso, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi presidente em exercício durante a campanha eleitoral do PSL para cuidar exclusivamente da campanha presidencial e de questões pontuais que surgissem em alguns estados. Como ocorre em qualquer partido, não é o Diretório Nacional que decide quem vai receber quanto entre os candidatos. Quem decide isso é o Diretório Regional. No caso de Pernambuco, onde apareceram candidatos nessa situação, receberam muito, não tiveram voto nenhum. Está claro que isso foi feito pelo dono do PSL, que retornou à presidência, que é o Luciano Bivar. É coisa dele. E todo mundo sabe disso. Aliás, o Bivar assumiu a responsabilidade pela distribuição das verbas em Pernambuco. Isso ocorreu em todos os estados. Ainda assim, Carlos Bolsonaro, num tweet publicado ontem, qualificou o Gustavo Bebiano de mentiroso, porque o ministro havia dito que conversara que havia dito que tudo estava bem no governo. Ele havia conversado com o presidente 3 vezes, anteontem. Ele conversou 3 vezes com o presidente de fato, só que ele conversou trocando mensagens pelo WhatsApp, como acontece rotineiramente aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Para o presidente Bolsonaro e para o filho, isso não é conversar. Eles disseram que o Bebiano tinha dito que havia conversado por telefone. Ele não usou esse por telefone em frase nenhuma. Disse apenas que havia conversado. Como lembrou o professor Vila, o Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro e está acampado em Brasília desde o dia da posse. Ele diz no tweet que chama o Gustavo Bebiano de mentiroso. O Carlos Bolsonaro disse que ficou 24 horas ao lado do pai. É o que ele faz desde o dia da posse. Ele fica no gabinete presidencial e testemunha as conversas que o presidente tem. Pela primeira vez na vida, na história, um presidente não tem conversas reservadas ao longo de 2 meses. Não teve nenhuma. Ou só quando, em ocasiões em que entrou alguém e o Carlos Bolsonaro estava almoçando no banheiro e tal. Essa anomalia se agravou agora e o presidente Bolsonaro terá de tomar uma decisão que determinará os rumos do seu governo. Ou ele opta pela permanência, improvável a essa altura, de um ministro que é um colaborador leal e que nada fez de errado. Neste caso, nada ocorreu de irregular partindo do ministro Bebiano,
ou então ele deixa claro que nomeou o filho ou para o cargo de conselheiro geral da presidência ou primeiro-ministro. A consequência de, se ele optar pelo filho, ele terá cometido um pecado mortal para militares, a subversão da hierarquia.